bancada, alguns detalhes assim que vocês vão utilizar no projeto. Isso, é detalhe construtivo mesmo, medidas, são parâmetros que eles têm que ter para poder começar o projeto. Isso. Então tem bastante coisa que, devido ao que está acontecendo, vai estar chegando um pouco mais mastigado para vocês, tá? Que em outros tempos aí o que a gente fazia, tudo isso que era pedido era parte de pesquisa, que vocês tinham que fazer. Devido ao que está acontecendo, algumas informações a gente está facilitando para vocês. Facilitando não, já está passando a informação devido ao tempo que a gente tem e como a gente está fazendo as assessorias. Bom, então, vamos começar aqui. Tá, depois a gente volta lá e a gente vai conversando e vai tirando alguma dúvida e depois a Sônia começa também com a parte da apresentação lá. Bom, gente, então como a gente já tinha comentado, a nossa segunda parte, no segundo semestre, agora a gente trabalha no uso público e com o ginásio de esportes, tá? Que desde o começo a gente falou que o ginásio e a escola são interligados. A gente vai ter uma ligação da escola para o ginásio, certo? E o programa de necessidades, ele é um programa que, quando vocês olharem aqui, ele é bem extenso, tá? Mas uma coisa é a sequência da outra, certo? Então ele é extenso, mas vocês vão vendo que uma coisa vai puxando a outra na hora de vocês montarem o projeto. Eu vou falar primeiro aqui a parte do programa, o que é, e depois algumas situações aqui que tem dentro do programa de necessidades. Na parte das normatizações, ele vai falar alguns valores quantitativos para vocês, certo? Bom, então a gente vai precisar, dentro do nosso projeto, um estacionamento para veículo, tá bom? Então você vai ver quantitativo. Estacionamento para moto, um estacionamento para viatura, para ambulância e para ônibus, tá ok? Ônibus para quê? Para os atletas que vão chegar no ginásio, que vão utilizar, tem que ter um estacionamento para ônibus também. Bilheteria, portaria e um espaço de área externa, que pode ser considerado um espaço de uma área coberta, não muito grande, tá? Bilheteria e portaria geralmente estão próximos, tá? Geralmente também fica bilheteria voltado para fora, uma portaria um pouco mais adentro, então por isso essa área externa com uma cobertura. Depósito de material poliesportivo, bola, rede, tá? Todo esse tipo de coisa, colchonete. A quadra poliesportiva, que a gente já vai falar do tamanho dela. Arquibancada. Então o ginásio vai ter uma capacidade para 1.500 pessoas sentadas, ok? Então, com capacidade de 1.500 pessoas. Um palco para eventos, tá? Não é um palco para um show aí grandão. Capacidade de 1.500 pessoas, que você tem um pouco mais depois dentro da quadra. Você não vai querer fazer um palco aí para você ter um palco para um show aí que vai ter 15.000 pessoas. Não. É um palco, tomem como exemplo mais ou menos o palco que existe lá no ginásio da Unimar. Tá? Não é muito grande, mas dá para ter algum evento, alguma coisa assim relacionado a ele. Se eu tenho palco, eu preciso ter camarim, tá? Com um banheiro, tá? Um camarim com banheiro também muito grande, e dentro desse camarim, tá? Uma saída de emergência. Tá? Na verdade, todo o complexo do ginásio precisa ter as saídas de emergência, que a gente já vai ver. Tá? Os sanitários, público, masculino e feminino, tá? Sanitários para os times que vão estar jogando, então é um sanitário, ele é sanitário, vestiário e banheiro. Tá? Dentro do vestiário, logicamente, você precisa ter chuveiro, né? Um espaço para trocar, se enxugar com roupa, com armário, então é sanitário, vestiário e banheiro, isso um masculino e um feminino, tá? Um para cada time. A mesma situação para os árbitros, tá? Um banheiro com vestiário. Hoje a gente tem, em muitos jogos, a gente já tem hoje arbitragem masculina e arbitragem feminina. Então talvez vocês pensarem nessa divisão também depois dos banheiros masculino e feminino para os árbitros. O 15, que está até em branco aqui, que vocês estão vendo, a gente acabou de tirar, como vocês escutaram. Uma sala de emergência, que é uma sala de um atendimento. Aconteceu algum incidente, alguma coisa, ou no jogo, ou com alguém quebrou alguma coisa, fez um cortezinho, alguma coisa, passou mal. Você tem uma sala de emergência, que vocês viram lá, que precisa de um estacionamento para ambulância. Então, uma salinha de emergência, caso necessite, passa para a ambulância e é levado para um atendimento. Lanchonete.
Uma lanchonete para atendimento desse público que está dentro do ginásio. Então, é um atendimento, um preparo e um depósito, tá? Nada muito grande, gente, tá? É uma lanchonete, pode ter um espaço para essas pessoas até ficarem, mas a lanchonete em si, ela não é um espaço muito grande, não é um restaurante, tá bom? Deixa eu comentar isso, que você acabou de falar que não é um restaurante. Então, esse espaço é um espaço onde a pessoa vai, ela compra alguma coisa, uma água, um refrigerante, uma pipoca, sei lá o quê, e volta para o lugar dela. As pessoas ali não vão sentar, não vão tomar cerveja, não vão bater papo na lanchonete. A lanchonete é um balcão em que a pessoa chega e sai rapidamente. Ponto, é só isso. Tá certo, gente? Vamos seguir. Porque senão tem mesinha, é um lugar que você tem que imaginar que pode existir uma fila de espera, porque a pessoa vai comprar alguma coisa no intervalo e volta para o lugar dela. É só isso. Tá, então, por isso, talvez esse um pouco de um espaço de circulação para você ter esse espaço para não ter aglomeração de muita gente também. Cabine para imprensa. Tá? Cabine para imprensa, o que é? Vai ter um jogo de vôlei, tem Bauru, mais alguns times, uma coisa vai fazer aqui em Marília. Você precisa ter uma cabine de imprensa que vai transmitir esse jogo, que vai fazer a narração do jogo. Tá? Então, uma cabine para imprensa também nada muito grande. Isso tem que estar geralmente na parte de cima da arquibancada. Melhor lugar locado no meio das arquibancadas, no meio da quadra. Uma cabine para autoridades. Tá? A gente vê muito em ginásio, em estádios de futebol, espaços para autoridades. Tá? Vai lá, o prefeito vai assistir um jogo, vai lá ver algum convidado especial, vai alguma outra pessoa lá, ela tem um espaço separado, tá? Que ela vai estar assistindo o jogo ali numa cabine fechada, talvez climatizada. Eu sou contra. Tem que ir na galera do povão. Eu também acho, tem que ficar lá, comendo amendoim, comendo pipoca, todo mundo junto. Lógico. Tomando refrigerante em saquinho e tudo mais. É igual o guarda, eu acho que não tem necessidade. Você tem que ir. Na sala, né? Tá. As saídas de emergência. Vamos lá. As saídas de emergência, né, que precisam existir, a gente já vai ver em relação às medidas. Uma área destinada a portador de necessidade especial, né, ao deficiente. Então, você não tem que pensar em algum espaço dentro de todo esse complexo, um espaço destinado para as pessoas poderem estar vendo um evento, estar vendo um jogo, alguma coisa assim, tá? Um espaço reservado para elas. Almoxarifado, tá? Espaço de depósito. Esse controle de placar e iluminação, gente, é uma salinha que vai ter alguns painéis da parte elétrica toda lá que a pessoa vai controlar. Tanto o placar, a numeração e o jeito que está acontecendo no jogo, e a iluminação do ginásio. Né? Tanto interna quanto externa, uma coisa assim. Principalmente a interna, você tem essa iluminação que vai ter um controle. Então, é uma sala pequena que tem esse controle. Tá? Normatizações. Tá? Então, o nosso programa de necessidades é isso que a gente viu agora. Tá? Dentro das normatizações, a gente falou em estacionamento para veículos. O que a gente pede dentro dessa normatização? Para cada 10 pessoas, uma vaga de estacionamento. Bom? Então, para cada 10 pessoas, uma vaga. A gente tem 1.500, lugar para 1.500 pessoas, automaticamente 150 vagas de carro. Tá? Mesma situação para moto. Uma vaga de moto para cada 20 pessoas. Tá? Então, você vai ver se tem 150 espaços, vai ter 75 vagas para moto. Estacionamento para vaga de uma viatura policial, estacionamento para uma ambulância, uma unidade, estacionamento de ônibus, 2 lugares, 2 vagas. Tá? Lembre-se que o ônibus, dependendo como vocês fizerem esse estacionamento, ele precisa ter um espaço de manobra ou não. Tá? Então tem que pensar tudo isso. A nossa quadra poliesportiva, ela tem 40 por 25. Tá? A professora Sônia já vai passar nos outros slides e tem algumas características que são colocadas dentro desse espaço de 40 por 25 aqui, alguma coisa fora dele também. Tá bom? A arquibancada, ele é colocado como um espaço
por pessoa de 50 por 50 centímetros por pessoa. E você tem um espaço de circulação que você precisa ter, ou nos teus pés, que a pessoa vai estar passando por debaixo, ou nas suas costas, que a pessoa vai estar passando atrás de 30 centímetros. Automaticamente, isso seria 50 por 80. Né? 50 de altura por 80 de comprimento. 50 para você sentar e 30 para a pessoa estar podendo circular. Escada de acessos nas arquibancadas. Dependendo como vocês colocarem a distribuição das arquibancadas, você não pode ultrapassar 20 metros sem você ter escadas de acesso, tá? Para você ter acesso para cima, tá? Então, cada 20 metros, no máximo, você precisa ter essas escadas de acesso para as arquibancadas. Circulação do público, tá? 2 metros de circulação no mínimo, e para cada 100 pessoas que você tenha a mais, você tem 10 centímetros de aumento dentro dessa circulação. Tá? O mesmo acontece na saída de emergência. Certo? Posso falar um pouquinho aqui agora, Salmão? Pode. Veja que 2 metros é aquele espaço mínimo que você parte para imaginar que, na hora que acaba a partida, qualquer jogo que seja, o evento, o que quer que seja, as pessoas elas vão sair ao mesmo tempo. Ou seja, quanto mais concentrada for a sua arquibancada, mais você deve acrescentar nesse espaço mínimo de 2 metros para que essa evacuação aconteça. Tanto final de evento, quanto em caso de incêndio, porque a saída de emergência, ela tem a mesma norma para essa saída do público de uma maneira geral. Então, ou seja, quanto mais você concentrar a sua arquibancada em um lugar, mais você tem que deixar de corredor para, na hora da saída, essas pessoas poderem sair ao mesmo tempo. Então, esse mínimo de 2 metros é o que você vai partir para você determinar onde é que estão essas arquibancadas. Quanto mais concentrada a arquibancada, mais esse espaço de circulação tem que ser considerado. E essa aqui é a conta que você tem que fazer. É só isso. Tá certo? Entenderam? Se você tiver uma parte da tua arquibancada lá com 500 pessoas naquele espaço, o teu corredor vai ter que ter 2,5 metros. Tá? Então você vai ter que ver particionado, onde você tem as arquibancadas, onde você colocou, você tem o tamanho dos corredores. O mesmo vai acontecer nessas saídas de emergência, tá bom? Os sanitários e vestiários, logicamente, você não pode estar saindo do palco para eles, então você tem que usar espaços para baixo, tá? O sanitário para o público, como a gente falou, então é uma bacia e um lavatório para cada 200 pessoas, tá? Quando ele coloca 200 pessoas aqui, ele coloca a situação no geral, tá? Então ele não está considerando nem sexo masculino, nem sexo feminino. Uma bacia e um lavatório para cada 200 pessoas. Se você dividir isso depois, você vai ter aí seria um lavatório e uma bacia para cada 100 homens e um para cada um também para cada 100 mulheres. Estaria dividido. Dentro do espaço do banheiro masculino, é sempre interessante você colocar mictórios, né? Que é mais rápido do que ter os espaços. Salmão, desculpa, volta ali um pouquinho para eu fazer uma observação. Olha, aqui no item I, escada de acesso em arquibancada cada 20 centímetros. Então, vocês vão ver que esse espelho de 20 centímetros, ele está fora do padrão. Mas ele é de 20 centímetros porque ele divide em 2 o espaço de sentar, que é de 40 centímetros, o espaço da arquibancada. Então, ele é um pouquinho fora da norma, mas, em compensação, ele é um pouquinho mais curto, porque a dinâmica de subir para a arquibancada no degrau, ela é mais rápida. Tá certo isso, gente? Então, vocês vão dizer, mas eu aprendi que 20 centímetros é muito na altura, mas é um degrau mais curto para você compensar
nessa altura do espaço de sentar, porque a escada ela está no vão da arquibancada. E você tem que sair a cada 40 centímetros, você sai para poder ir em cada espaço para sentar na arquibancada. Certo? É isso aí. É isso que a professora Sônia falou, é bem válido tudo. É só a Sônia que se viu ali, essa escada de acesso à arquibancada a cada 20 metros. Acho que entendeu centímetros, mas isso que você falou é o que realmente vai acontecer também na arquibancada. Tá certo. Eu que estou lendo errado. Não, mas isso que você falou é o que realmente acontece também. Né? Cada 20 centímetros você tem um espaço da altura. Se tiver 40, você tem que ter 20 e 20 para você poder chegar. A normatização, na fórmula do Blondel, lá para a gente, ela fala que o ideal é você trabalhar com 17,5, né? Por isso que a professora falou isso. Queria dar essa diferença. Tá bom? Bom, os sanitários, vestiários e banho de atleta, uma bacia, um lavatório, um chuveiro para cada 5 atletas, um armário para cada um, tá? E um mictório para cada 15 atletas no masculino. Tá? Esse sala do policial que desconsiderem, tá? Eu tirei lá e esqueci de tirar aqui. Tá? Então a gente desconsidera ele aqui. A sala de emergência, uma área mínima de 8 metros quadrados, tá? Com um círculo escrito aí de 3 metros. E bebedouros, um bebedouro para cada 100 pessoas. Tá? Isso pensando naquele bebedouro com uma saída só de água. Tá bom? Um bebedouro para cada 100. Tá? Portador de necessidade especial, estacionamento, um para cada 100 pessoas. Arquibancada exclusiva, também um para cada 100 pessoas. O banheiro para deficiente, vaso sanitário e lavatório, um para cada 200 pessoas. Tá? Nesse ginásio, a gente tem que ter, logicamente, ele tem que ser alto, certo? A altura mínima da parte da quadra acabada até a parte mais alta que você tenha na sua estrutura tem que ser no mínimo 12 metros, tá? Isso no meio da quadra que você tem. Se tiver um telhado curvado, no meio deles tem que ter 12 metros. Se for reto, tem que ser 12 metros. Então, a altura mínima dele tem que ser 12 metros de altura, tá bom? Questão de iluminação, 1/8 da área que vocês fizerem de quadra de espaço, 1/8 dela tem que ser área de iluminação natural e 1/16 área de ventilação, tá bom? Cabine de imprensa, 3 metros quadrados, certo? Um círculo escrito de 1,5 metro, tá? Então, isso aqui é o programa de necessidades e as normas. Então, tem bastante coisa mastigada para vocês. Com relação ao terreno, aqui vai ser bem rapidinho, porque vocês já conhecem o terreno, tá? Continua o terreno no mesmo lugar, não consideramos a Caixa Econômica Federal, então estamos com ele aqui no mesmo, não fugiu ainda, tá? Entre as ruas, Avenida das Indústrias, José Bonifácio, Cincinato Braga, e agora a gente entra com a Nelson Spilman, tá? Esse aqui vocês já tinham, esse desenho do mapa aqui. Então, a gente vai ter uma área de 4.800 quase 4.822 metros quadrados para trabalhar tudo isso que a gente passou para vocês. A gente já colocou com a professora isso aí para ver. Esse terreno é suficiente para ser colocado tudo que foi passado para vocês e sobrar ainda um pouquinho. Certo? Então, aqui agora, a gente tem a nossa parte maior, que seria a nossa frente, por ter uma frente, um frontão maior, seria a Avenida Nelson Spilman, tá? Depois a Cincinato e depois a José Bonifácio, do outro lado, tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte comentário. Na verdade, quando a gente fez o projeto da escola e não tinha uma quadra coberta, é para a gente incrementar esse projeto da quadra coberta com esse ginásio esportivo. Então, a gente está imaginando que esta quadra, ela faça um conjunto, que exista integração entre um projeto e o outro. Então, vocês partam do seu princípio, do seu partido arquitetônico, considerando que isso tudo é um conjunto. Tá certo, gente?
Nós vamos focar agora nas atividades da quadra coberta, mas elas têm uma linguagem arquitetônica comum, digamos assim. Tá certo, Salomão? Posso começar aqui? Deixa eu só finalizar aqui, só a questão dos níveis dele aqui, que eles ficam em dúvida às vezes. Vejam, o nosso nível 0, ele vai estar aqui nesse canto. Então, como a gente tem um frontão maior aqui, então a gente considera a nossa rua principal aqui. Então, o 0 está aqui, certo? Nesse ponto aqui, a gente tem 3,65 metros de desnível. Vejam que a imperfeição do terreno que a gente tem lá, ela é tranquila de se trabalhar, tá bom? Então, quase que pode ser considerado o 0. Aqui, eu não lembro se tem 1 metro e pouquinho aqui, tem mais 2 metros aqui e 2 metros aqui. E 3,65 aqui no centro. Então, são esses os desníveis que vocês têm. Esse projeto que vocês já têm, ele lá no AutoCAD, bonitinho, tá? Já foi passado no projeto da escola, vocês têm ele lá já. Então, vocês vão só usar ele e vão utilizar as quedas que vocês têm lá do terreno, tá bom? Certo, gente? Pessoal, o que eu vou falar é só um complemento nas medidas que a gente vai usar no projeto. Porque aí vocês estão com uma porção de referencial, mas é necessário que a gente entenda bem o que é necessário para a gente habilitar, né? Essas medidas de quadra em relação ao terreno. Tá certo? Vocês estão vendo aí, né, gente? Olha, o que a gente precisa, em primeira instância, é determinar esse espaço das quadras e a arquibancada para 1.500 pessoas, que é o que vai ocupar um espaço grande junto com o estacionamento. Então, o que a gente definiu nesse começo de aula é que a gente vai ter uma primeira entrega dessa implantação no terreno, para depois a gente avaliar disposição de banheiros, ou a finalização, cobertura, a finalização do projeto. Ou seja, nessa primeira etapa, o foco de vocês é conseguir assentar no terreno tanto a quadra e as arquibancadas, quanto a vaga para os carros. Então, veja que lá vocês têm essa medida aqui de 20 por 40, que é o tamanho da quadra maior, que é a de futsal e tênis. Porque a de basquete, a de vôlei, são medidas menores. Então, veja, a de basquete tem 28 por 15. Ela está acomodada dentro da medida maior, que é a de futsal, que é essa medida que está lá marcada para vocês, 40 por 20. Tá certo, gente? Outra coisa importante. Bom, vôlei, isso tudo está lá dentro. A gente não tem essa especificação, não requer de vocês essa especificação do material que é feito à quadra. Mas é interessante que vocês saibam que esse material, ele não pode ser refletor, ele não pode ter refletor por causa da iluminação, ele não pode ser liso o bastante para que a bola escorregue e os atletas escorreguem. Então, veja, o piso ideal deve ter pouco grau de elasticidade, que absorva não mais do que 30% do esforço dinâmico, ou seja, dessa capacidade de ação e reação. Material antiderrapante e segurança contra acidentes. Aqui a gente tem uma especificação de vários tipos, né? Madeira, borracha, mas como o professor colocou no começo da aula, nada que uma boa pesquisa não forneça para vocês. O que é interessante a gente frisar? A gente deu uma medida de 50 por 50,
que é o espaço que alguém usa sentando. Quer dizer, é o espaço médio de um quadril de uma pessoa para sentar na arquibancada. Mas a gente tem, como foi frisado, o espaço de circulação. E uma outra possibilidade que a gente tem é de o seu espectador ser acomodado numa cadeira. Então, veja que aí isso fica mais bem determinado. Então, você tem a possibilidade de 45 centímetros para a cadeira, num total de 80 centímetros de largura. Então, veja que aquele 50 por 50, ele se transforma em 80 centímetros de assento, mais circulação, né? Por os 40 mais 5 centímetros que tem da fixação da cadeira. Mas para a gente importa fixar os 80 por 40. Tá certo isso, gente? Outra coisa que a gente tem é o ângulo de visão, mas isso também não importa. O que importa é que a gente precisa dessa possibilidade de escoamento rápido. Em alguns casos, a gente tem a fixação desse corrimão, que é para dar mais segurança para as pessoas que acessam a arquibancada, e a gente tem uma instrução do Corpo de Bombeiros que prevê esse escoamento rápido. Então, se vocês tiverem interesse, quem está gravando, ou depois a gente pode disponibilizar esse link aqui, que oferece essa norma, essa instrução técnica, que nem é uma norma, do Corpo de Bombeiros, para vocês entenderem como é que é esse trânsito de pessoas e esse conforto, né, que existe na hora do acesso à arquibancada, seja ela com uma cadeirinha, seja ela só num cimento queimado, por exemplo, que é o espaço da pessoa sentar. Então, deixa eu voltar aqui para dúvidas, minha gente. Posso seguir aqui nessa sequência. Se alguém for tendo dúvida, coisa vai colocando no chat aqui, e eu estou com ele aberto aqui, eu vou respondendo. Tá. Vai sentindo. Então, vamos lá. A parede à prova de impacto de fácil manutenção. Isso não importa muito para a gente. Importa no caso de, por exemplo, você imaginar que um lado da sua arquibancada vai ser de vidro que dá para a rua. Então, essa possibilidade da bola bater no vidro, você tem que considerar, e tem que considerar um anteparo, para que isso não aconteça diretamente. Então, ser de fácil manutenção é um item importante também. Ó, nesse caso aqui dessa figura, a gente tem a arquibancada e atrás da arquibancada o vidro. A gente tem, nesse pé direito duplo, uma parte que não tem nada, mas a iluminação vem por cima, certo? Só que eu vou pular e vou chegar no pé direito e cobertura. Lembra que o Salmão falou que a gente tem que ter, no mínimo, 12 metros na área maior, que é a área de circulação de bola? Então, você pode ter, nessa lateral, um mínimo também de 9 metros. Então, não pode ser menor que isso aqui, para você ter ou curva, ou um chat, como é essa figura aqui anterior, tá vendo? E uma coisa que é importante, que a gente já trabalhou na escola, é que a estrutura da quadra, ela tem uma modulação também. Então, a gente tem os pilares que vão dar esse suporte para a cobertura, e é nessa estrutura de cobertura que a iluminação vai ser colocada.
Veja que essa estrutura de cobertura, ela é livre, mas que a gente tem que imaginar que existe uma possibilidade de iluminação e ventilação natural. Porque nossa, a gente está acabando. Vamos lá. A área de ventilação e iluminação natural, ela vai ser um complemento desse pé direito. Cada modalidade esportiva, ela, assim como um pé direito específico, ela demanda uma quantidade de luz específica. Então, a gente tem que imaginar que, para a gente assistir um jogo de basquete, ou para os jogadores de basquete, o controle da bola é um. Se a gente tem, por exemplo, um campeonato de tênis de mesa, esse pé direito e essa quantidade de luz também é diferente. Então, quando a gente está pensando na cobertura, a gente está pensando no pé direito, a gente está pensando na possibilidade de iluminação e a gente está pensando na possibilidade de ventilação. Então, veja que esta implantação que vocês vão fazer da quadra e da arquibancada, ela não vai poder ser desvinculada dessa possibilidade de trabalhar com a forma do seu telhado. E a forma do seu telhado, ela vai determinar a forma que você vai ter esteticamente da sua quadra coberta, do seu ginásio poliesportivo. Então, são elementos que você tem que imaginar conjuntamente, tem que pensar num conjunto. Então, importa colocar em planta? Importa, mas o corte e a fachada, eles vão trabalhar junto. Bom, aqui a gente está falando das áreas de apoio, que é a sala de administração, de material e os vestiários. Veja que lá está sendo pedido para vocês um lugar de armário e de troca de roupa. Então, isso implica numa ambientação em que a pessoa tem que sentar, guardar o material esportivo, guardar roupa, guardar uniforme, sei lá o que é. Nesse desenho aqui do lado, nesse esquema de planta baixa, a gente tem essa possibilidade do uso do mictório, uso do sanitário e uso do chuveiro. Então, isso, de alguma maneira, ele tem que ficar resguardado da parte da troca de roupa, simplesmente. Então, quando você pensa o vestiário, você pensa na área seca e na área molhada. Isso é um aspecto importante, porque na área geral do seu vestiário, isso importa, faz diferença. Tá? Nessa etapa, a gente não está cobrando, mas é importante que você tenha isso em mente. Aqui a gente tem uma outra figura com essa divisão da parte dos armários com a parte de uso molhado. Aqui, idem, né? Mínimo de 1,80 m de área por pessoa, só para troca de roupa. Então, quando você vai fazer a ambientação, você tem que imaginar que a parte do chuveiro, a parte dos sanitários é uma, essa parte do armário e da troca de roupa é outra. Vamos lá, iluminação. Grosso modo, 4 a 12 refletores que vão ter 200 a 400 watts de modo geral. Então, como o nosso ginásio, a nossa quadra coberta, ela vai ter um espaço para o palco, vocês têm que imaginar também que esse palco, ele pode comportar
além da iluminação, equipamento de som. Então, que essa cobertura que serve de estrutura para essa iluminação, ela vai eventualmente comportar também um equipamento de som perto do palco, ou distribuído, enfim. Esse equipamento de som pode estar no chão, como é a maioria dos equipamentos, mas se você tiver esse som, que não é para um evento como um show, por exemplo, mas é para uma ocorrência de evento esportivo, esse equipamento ele vai estar distribuído. Então, além da luz, a gente tem a possibilidade de pequenas caixas ou de caixas para um evento do dia a dia que não é um show, por exemplo. E isso tem que estar pensado nessa distribuição uniforme, né? Então, aqui a gente tem outros casos, recreativa, até profissional, mas a gente passou essa média de pontos de luz que é para essa iluminação estar distribuída uniformemente. É óbvio que a gente tem outras possibilidades da luz colocada uniformemente, mas a gente não está exigindo esse requinte, né? E a gente tem que imaginar que, se não há climatização artificial, que é muito difícil colocar ar-condicionado na quadra, que a gente tem que ter, junto com essa iluminação natural, uma possibilidade de ventilação dessa quadra, ou com efeito chaminé, ou com, de fato, janelas que você consiga abrir. O efeito chaminé é isso aqui. É uma ventilação que você tem por aqui, né? Então, a tendência do ar quente é subir, o ar frio entra pelas portas, pelas janelas que estão mais embaixo, e o ar quente sai por aqui, por essa abertura que vai estar na cobertura. Então, é livre, mas quanto mais possibilidades desse ar circular você oferecer no seu projeto, mais qualidade de conforto térmico você vai ter dentro da sua quadra. Ruído, a gente está imaginando que ali não tenha grandes problemas, mas que você tem que oferecer barreira sonora quando isso vai ser um fator prejudicial para a sua vizinhança. Pessoal, eu tentei fazer a nossa apresentação o mais rápido possível, para isso não ficar cansativo. Mas eu imagino que a gente possa disponibilizar esses slides também. Bom, vocês têm gravado a aula também, né? É outra fonte de consulta, mas esses slides, eles servem para vocês se lembrarem mais dos itens que vocês têm que contemplar no projeto do que, de fato, uma informação acabada, porque isso vocês podem pesquisar e detalhar o quanto mais possível aquilo que servir de interesse para o seu próprio projeto. Dúvidas, pessoal? Vamos lá, vamos abrir, porque aí a gente consegue responder aquilo que tiver de necessidade. O item referente a quê? Da circulação da arquibancada. Tá. Mirela, é o seguinte, a arquibancada que ele vem com os valores que foi colocado lá, ela diz que tem que ser 50 por 50, né? Você tem 50 de altura por 50 que você tem para você sentar. Só que você precisa ter um espaço de circulação para a pessoa passar atrás de você, né? A arquibancada continua. Então, se a gente fosse analisar realmente o tamanho dessa arquibancada, ela seria
50 por 80. O espaço que você vai utilizar é 50 por 50. Você precisa ter uma circulação atrás de você. A cada 20 metros que você tenha de comprimento linear de arquibancada, você precisa ter um acesso com escadas. Tá? Esses acessos têm que ser em formato de escada. Você não pode subir pelo degrau da arquibancada, né? Não tem como. Então você tem que ter as escadas de acesso. Então você tem 20 metros, você pode colocar escada aqui, e você ter arquibancada no meio. Pode ter arquibancada desse lado e uma escada central. Só que você tem que tomar cuidado com aquelas medidas que a gente falou também, dos corredores de circulação. Você não pode também ter arquibancada de um lado do outro, 2,5 de corredor lá embaixo e uma escada de 1 metro para descer todo mundo. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Certo? Posso pôr aqui numa planta para ver se dá para entender melhor? Sim. Eu vou tentar compartilhar de novo aqui. Olha, o que ele está falando é o seguinte, ó. Aqui, a gente tem, vamos supor, em volta desta quadra, uma área de escape, e se a gente imaginar que o público está chegando por aqui para subir para a arquibancada, a gente tem que ter, no mínimo, 2 metros. A cada 100 pessoas que eu acomode nessa arquibancada, que eu vou subir pela escada, fazer circular, eu tenho que aumentar 10 centímetros. É disso que se trata aquele acréscimo de 10 centímetros por cada 100 pessoas que a gente coloque numa arquibancada. Ou seja, se, por exemplo, eu estou chegando por aqui, eu tenho que transitar aqui para subir para a arquibancada, a cada 100 pessoas, eu vou aumentar nesse meu corredor de 2 metros aqui, mais 10 centímetros. Se essa minha arquibancada está acomodando 500 pessoas, esse meu corredor aqui, em volta da quadra, não pode ter 2 metros só, ele vai ter que ter 2,5 metros. É isso que você queria saber, Mirela? Tá certo isso, gente? Então, é isso aí. Deixa eu só voltar aqui. E isso em todo o espaço que vocês considerarem que tem circulação de escoamento ou de chegada das pessoas. Porque o comportamento das pessoas em um ginásio de esportes, ele é diferente. As pessoas vão chegando, cada uma no seu tempo, mas na hora de sair, elas saem ao mesmo tempo. Então, o que tem que haver é uma dinâmica de escoamento para que isso não tenha congestionamento, não tenha atropelo de pessoas. A mesma coisa, o deficiente, ele tem que ser acomodado, a vaga pro cadeirante, por exemplo, tem que ser acomodado num lugar de fácil acesso para que as pessoas não tenham que passar por ele para sair, ou ele sai primeiro que as outras pessoas. Chega de maneira mais fácil, sai primeiro. Então, a vaga do cadeirante é um lugar que você deixa na arquibancada para que essa pessoa com necessidade, ela seja acomodada ali fácil. O que mais, gente? Mais dúvidas? Pode abrir o microfone e perguntar também, se ficar mais fácil. Deixa eu só ver se vai abrir aqui. Abriu para vocês uma imagem aí? Para mim não abriu aqui. Dá uma olhada nessa situação aí, é que a gente consegue visualizar do espaço para você sentar e um espaço de circulação de 30 centímetros atrás, que a gente falou. Isso. E a escada de acesso que a gente tem no meio aqui. Aqui está bem menos dos 20 metros, tá? Mas o que é colocado lá é que são os 20 metros. A gente precisa ter, a cada 20 metros, ter um acesso com essa escada para você sair. Então, essa escada é de acesso e, no caso, uma saída
de circulação de emergência também. Tá? Veja que aqui, desculpa, o corrimão, ele meio que determina o espaço de cada lugar da cadeira, tá vendo isso? Então, ele é importante de apoio, mas é uma maneira dele conduzir o seu espectador para o lugar dele. Vou disponibilizar o slide que eu acabei de passar, sim. Mais dúvidas, pessoal? Uma coisa que eu quero falar para vocês, já aproveitando aqui, gente, eu estou gravando a aula aqui, tá, gente? Se vocês quiserem, eu disponibilizo lá, ou acho até mais fácil que colocar lá, por causa do tamanho da gravação, fica um pouco grande, entra no YouTube, eu tenho uma página no YouTube lá, eu estou disponibilizando todas essas aulas lá, tá? Que essa aula vai ficar bem comprida, não sei se eu consigo colocar lá. Tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês podem gravar a aula também, todo mundo pode gravar a aula. Tá? Eu estava falando para vocês, gente, a questão das assessorias, falando de novo, a gente está numa situação que está complicada. Complicado não, está difícil, está diferente para todo mundo, a gente tem que fazer esses atendimentos, não é a mesma coisa que o presencial, mas a gente vê quem está participando das assessorias, quando tem as assessorias ou não, quem está fazendo e quem não está fazendo, tá? Então, dos dias que tiver as assessorias, vai ser parte com a professora Sônia, parte dos alunos comigo, estão sendo observados quem está fazendo as assessorias ou não, e isso vai pesar depois na hora da nota final também, gente, tá bom? Não adianta depois falar assim, eu assisti a aula, eu tal, não sei o que, não dá para fazer isso, não dá. Não assistiu a aula, não está presente aqui, não participou das assessorias, está contando que não está fazendo. Tá bom? Não, e assim, essa aula pode não ser presencial, mas uma vez que a gente está aqui, que a gente pode responder pergunta, pode trocar ideia, e a pessoa não está participando, é porque não está com muito interesse também, né? Então, não é porque a gente está na dificuldade, é que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, porque está todo mundo aprendendo a fazer aula nessa condição que a gente está, né? Então, a gente não quer extrapolar muito tempo, disponibiliza o slide, vai trabalhando na medida que é possível, né? Para não ficar cansativa a aula, enfim. Outra coisa que a professora Sônia colocou, vocês vão fazer uma entrega, né? Vai ser colocado no Moodle certinho o que vocês precisam, mas vai ser feita uma entrega da disposição do ginásio, da locação do ginásio com estacionamento, já com as pré-arquibancadas, digamos assim, dentro do espaço que vocês têm, tá? E a gente vai só formalizar, colocando lá no Moodle, mas a entrega vai ser para o dia 4/5, dia 4 de maio, tá bom? Um pré-levantamento, tá? Isso já é para adiantar, porque a gente não tem tanto tempo assim para poder desenvolver isso. É uma forma de já forçar vocês a estarem trabalhando. E próxima aula a gente já vai fazer assessoria, porque aí a gente faz complemento de forma, de estrutura, etc. Vamos adiantar isso, para vocês já começarem a pôr no papel essa primeira ideia, começar a alocar estacionamento, começar a alocar quadra, arquibancada, para já ir tirando dúvida. Próxima aula é assessoria, como diz o Salmão, contando nota, porque vocês têm que começar a trabalhar. Segunda-feira a gente não tem aula. Não. Tá? Segunda e terça, na verdade, não tem aula. O feriado é na terça, né? E segunda-feira é recesso. Então a gente vai marcar a aula para sexta-feira, já com atendimento. Então, isso aí. Provavelmente a gente vai abrir para vocês uma tarefa. Não precisa se disponibilizar, acho que essa primeira ideia dá para vocês compartilharem. Sim. A tela com a gente, não precisa vocês entregarem. Não. Tá? Aí a gente vai avisar vocês se a gente faz, nós dois fazemos juntos, ou a gente divide a turma, metade do grupo comigo e metade com a professora Sônia. Aí a gente passa isso para vocês ainda. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente?
O pessoal fica quietinho assim, ou que a aula foi muito boa, ou eles não entenderam nada. Pois é. É por isso que eu não quis alongar muito falando no slide, porque depois a gente pode voltar e repetir aquilo que ficou com deficiência, mas para eles terem uma noção do que é que vai ser feito, do que é que vai ser implantado, as etapas que a gente tem para colocar isso no terreno, né? Isso tudo é um passo a passo. Certo, gente? Não aula com assessoria na sexta-feira. É isso. Tá certo? Então, pesquisem o que tiverem dúvida também, pesquisem, tem bastante norma a respeito. Então, pesquisem. Vocês têm a ferramenta na mão. Dúvida na aula que vem, né? Porque aí a gente fala de novo, fala para todo mundo, né? Que quando um tem dúvida, normalmente é mais de uma pessoa. Façam estudos de caso a respeito de ginásios, tudo isso é interessante também, tá? Não fiquem só na hora de apresentar para a gente, vir com o terreno desenhado, um quadradinho aqui, um retângulo aqui, falar aqui é o ginásio, aqui é o estacionamento. Isso não é um levantamento. Tá? Porque o que dá a forma do ginásio vai ser a cobertura, o sistema de estrutura que você vai propor para fazer a cobertura, é isso que vai dando forma e enriquecendo o projeto, né? Tá bom, gente? Com relação aos grupos, daqui a pouco você vai perguntar, e os grupos? O fulano não fez porque não fez. A gente não tem nada a ver com isso. Tá? O fulano não veio na aula, ele não tem a menor... Não fez, não mandou. Isso é com vocês, a gente quer o resultado, tá bom? Mas eu fiz quase tudo, o fulano não fez nada. Não tem nada a ver com isso, não é, professora Sônia, a gente quer o resultado. Se entendam, tá bom? Se entendam, se precisar expulsar alguém do grupo, vocês tirem, sei lá o que vocês fazem, tá? A gente quer resultados, tá bom? É isso. Salmão é duro, não tem choro com ele, não. Vocês estão vendo, né? Por isso que eu gosto de dar aula com ele. Tá bom, gente? Gente, mas qualquer dúvida também, a gente está à disposição. Vocês dão um alô, tá certo? Vocês têm o canal de contato com a gente, aí tem a Nádia e o Guilherme, né? Se tiverem alguma dúvida, às vezes comunica a eles. Se tiver necessidade, às vezes, a gente fazer uma conversa rápida aí de 10, 15 minutos, talvez antes de uma aula, alguma coisa assim, comunique a gente estuda, ou eu, a professora Sônia, a gente faz essa conversa rapidinho. Não, no Moodle eles têm lá o e-mail direto. Tem o chat também lá no Moodle. Pois é. Só vocês avisarem a gente está à disposição também para vocês. Tá bom? Se ninguém tem dúvida mais, eu acho que é isso. Bom feriado, fiquem, como a gente brinca, fiquem em casa, aproveita para descansar em casa. Então tá bom, gente. Obrigadão, se cuidem, fiquem em casa, lavem bem as mãozinhas, tá bom? Isso aí, se cuidem. Tá jóia. Então tá bom, gente. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Paz e bem para todo mundo. Até mais.